Começa agora Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. Oi, gente, tudo bem? No episódio de hoje a gente recebe a professora e psicóloga Lia Weiner-Schuckmann. Oi, Lia, tudo bem? Tudo bom? Como vocês estão? Tudo bem. Tudo certo, Lia. Bem-vinda ao episódio 121 do Guilhotina. A Lia é doutora em Psicologia Social pela USP e professora da Universidade Federal de Santa Catarina. É autora de Famílias Interraciais, Tensões entre a Cor e o Amor, que foi publicado pela editora Edu-FBA. E Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo, que foi publicado pela editora Veneta. Bom, Lia, a gente gostaria de começar te perguntando, né, porque no início, na introdução do livro, você fala, abre aspas, apresentar os motivos pelos quais escolhi escrever um livro com esse assunto é um ato político. Por que é um ato político, Lia? Porque acredito eu que se há algo que brancos, né, devem fazer nesse país é se responsabilizar pelo que se herda. Ao nascermos nesse mundo, nós herdamos todo um mundo que já foi construído antes da gente. E essa herança branca é uma herança cheia de privilégios, materiais e simbólicos. E eu só acho que é possível ter uma reparação e uma construção de nação onde a democracia de fato exista, a partir do momento que essa democracia seja para todos, para os direitos sejam para todos, né? E nós estamos num país que negros e indígenas estão o tempo todo sendo tolhidos dos direitos, ou daquilo que seria a própria polis, a própria nação. Então, um ato político é que brancos se responsabilizem pelo racismo vigente na nossa sociedade. Uhum. E aí, por que pesquisar os brancos, né? É interessante pensar que quando as pessoas falam em relações raciais, as pessoas estão dizendo de relações, certo? Mas os estudos de relações raciais focaram por muito tempo apenas os indígenas e os negros, o que faz com que pareça que eles tenham raça e que os brancos sejam vistos como representantes de humanidade ou da norma. Então, focar dentro das relações raciais em quem é o branco dessas relações também tem um propósito político, que é particularizar também o branco. Nessa ideia de que quem tem raça é o outro, que é própria da construção da branquitude, quando a gente vai num seminário de raça, o que as pessoas pensam? Elas estão indo estudar os negros, ou os indígenas, no caso do Brasil, enfim, nunca os brancos. Então, é importante pensar que nessas relações raciais, se tratando de relações, tem um grupo que foi aí muito poupado, né, de ser vasculhado ou questionado ou investigado pelas ciências sociais que se propõem a estudar raça. Então, estudar brancos é entender como que essa categoria raça, que eu entendo como uma forma de dar significado às relações de poder, não há nada na raça que seja genético ou essência cultural de grupos sociais, mas sim relações de poder, é tentar entender como que essas relações de poder dão vantagens aos brancos na nossa sociedade. Lia, e você podia contar um pouco pra gente como é que foi feita a pesquisa? Você conta que lançou mão de entrevistas, mas também de episódios do cotidiano, conversas informais, assim, do dia a dia. Como é que foi isso? Minha orientadora, ela chama Leni Sato, e ela é uma pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP, que tem, né, como foco, né, de método a pesquisa no cotidiano. E ela usa um conceito também de outro psicólogo social chamado Peter Spink, que é a ideia de campo-tema. O que é um campo-tema? É a ideia de que quando você tem um tema, por exemplo, as relações raciais, os brancos, você já tem um campo. O campo não é um lugar que você vai, agora vou a campo. O campo é o teu próprio tema. Então, pode ver que tem recorte de jornais, tem notícia de jornal que saiu no dia a dia, tem as conversas que eu tive informais com as pessoas, porque tudo, a partir do momento que eu estava pensando tema branquitude, tudo era campo naquele tempo e espaço dos 4 anos que eu fiz a pesquisa. Conversa informal, a pesquisa, a entrevista, uma leitura do jornal, se tornava o campo de pesquisa, porque o campo de pesquisa é o próprio tema. Tem muitas conversas informais que me ajudaram a pensar,
mas que não estão ali colocadas, né? Que são depoimentos de pessoas que me contaram, né? E me ajudaram também a pensar o que era branquitude. Então, durante esses 4 anos que eu fui fazendo a pesquisa, eu tinha um caderno também, que eu ficava anotando, às vezes, cenas, assim, sei lá, em todos os momentos. Eu saía à noite, aí, tipo, festa na Vila Madalena, em São Paulo. Só tocava música da cultura negra, só tem branco. Aí eu anotava isso. Anotava por algum motivo, para pensar, para depois pensar o que isso significava, mas eu anotava tudo que eu pensava sobre relações raciais durante esse tempo que eu estava inserida nesse tema, que era o tempo que eu fiz doutorado, durante 4 anos. E Lia, como o racismo opera na constituição da identidade do branco? Bom, o racismo é a própria categoria que produz a identidade do branco. O que eu quero dizer com isso? O que essa categoria branco, ela significa? É impossível a gente pensar que, por exemplo, descendentes de italianos no Brasil e descendentes de libaneses no Brasil, que os dois tenham a cor da pele branca, tenham algo que possa unificar eles, que seja cultural. Ou seja, às vezes não é a mesma comida, né? Às vezes não é a mesma religião, um está comemorando Natal, o outro, vamos supor, é muçulmano, mas os dois têm a pele branca. E ter a pele branca numa sociedade onde tem racismo significa que você vai ter uma vantagem nessa estrutura. Porque a própria brancura da pele é uma posse simbólica. Por que uma posse simbólica? Porque nesse corpo branco tem significados atribuídos à brancura, significados relacionados à própria categoria de raça, que é a ideia de confiança. A categoria de raça, na verdade, ela é algo que vai dizer que há uma continuidade, né, entre esse corpo físico e uma continuidade interna, moral, intelectual, estética do sujeito, por causa do pertencimento a um grupo. Então, o branco, como categoria, só pode ser definido pelo próprio racismo, pela própria categoria de raça, porque senão não faria sentido um descendente de libanês e um descendente de italiano ou de português, que estava aqui há 500 anos, fez parte, né, do regime escravocrata dessa sociedade, estarem dentro do mesmo grupo. O que unifica eles? Qual é a única unificação que pode colocar um descendente de libanês no Brasil, branco, e um descendente de português? O racismo. Tanto um quanto o outro, ao ser olhado num corpo branco, tem um valor simbólico em que, por exemplo, na nossa sociedade brasileira, os negros e os indígenas não têm. Ou seja, o racismo como uma dominação ideológica é o próprio construtor da categoria branca. Ou categoria branco. Óbvio que hoje é dialético, né? O próprio racismo constrói o branco e o branco constrói o racismo, né? É um processo dialético. Mas essa categoria raça, ela vai sendo incorporada ou apropriada, né, pelos sujeitos ao decorrer da vida. Por exemplo, uma criança que acabou de nascer não tem uma essência branca, né? A pessoa não tem, ela aprende a ser branca. Então, como que ela vai aprendendo? Ela acabou de nascer com um olho azul, loira, aí alguém no hospital fala, nossa, que criança linda, parece um príncipe. Aí vai para a escola, nossa, parece um príncipe. Ai, que menino lindo, ai, que olho azul, etc e tal. Ele vai aprendendo que essa brancura tem um significado. E ela é um significado positivo, que ela vai dando a esse sujeito um lugar na sociedade que é um lugar de vantagem em relação aos outros grupos racializados no nosso país, como os negros e indígenas. Então, há uma constituição, um aprendizado de ser branco na nossa sociedade. Como que a gente aprende a ser branco? Sei lá, tá andando na rua desde pequeno, aí passa um homem negro e a mãe, a avó fala, atravessa a rua, tem um ladrão. Isso é um aprendizado de ser branco. Esse lugar, né, construído numa ideia de superioridade moral, de uma superioridade estética, numa superioridade intelectual. Toda a nossa ideia de civilização, ou a nossa ideia de desenvolvimento, é construída a partir de
conceitos e ideologias e crenças próprias de uma sociedade que vê na Europa, ou eurocentrada, uma ideia de superioridade. Por exemplo, quando a gente vai pensar uma construção que a gente acha bonita, as pessoas falam, o Teatro Municipal no Rio de Janeiro parece muito bonito. Parece uma construção europeia. A Argentina, né, é muito bonita, né, a construção toda europeia. Se a gente for ver, teve uma fala do presidente da Argentina agora, né, que é a ideia de que o povo brasileiro é da selva e que o outro veio escravizado e que argentinos são brancos, europeus, e que isso faz o país ser mais desenvolvido. Toda a ideia de nação no Brasil foi construída através da ideia de que, para desenvolver essa nação, ela precisava se tornar branca. E a ideia é que se tornar branca era se tornar civilizado. Então a gente olha para uma oca, né, uma construção indígena, e não olha para aquilo como uma ideia de desenvolvimento. Agora a gente olha para uma construção típica europeia e olha como uma ideia de desenvolvimento. E toda a construção de que brancos têm sociedade, indígenas e africanos têm tribo, brancos têm língua italiana, língua alemã, língua espanhola, língua portuguesa, e os africanos têm dialeto, ou os indígenas têm dialeto. O que é a ideia de dialeto, se não é colocar uma língua com toda a sua complexidade numa ideia de inferioridade, né? Então a gente tem toda uma construção do branco como um lugar de superioridade. Mesmo que seja a Europa os responsáveis por toda a barbárie da humanidade, por exemplo, quase toda a barbárie, né, da colonização, a escravização dos africanos, a escravização indígena, o genocídio indígena, a própria Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, no que os judeus foram submetidos, a Inquisição, a caça às bruxas, a caça às mulheres, toda essa dominação feita por outros grupos não recai sobre a Europa. Ninguém pensa assim, lá é o continente da barbárie. As pessoas pensam, bom, lá é o berço da civilização. Então, essa ideia, né, de que o branco é o lugar da superioridade civilizatória, perpassa toda a constituição dos sujeitos brancos, que acabam se apropriando desses significados. O livro traz no título já que é a investigação Branquitude, Hierarquia e Poder na cidade de São Paulo, né? E eu queria trazer aqui uma frase que você colocou na epígrafe do capítulo 4 do Rafael, que fala assim: em São Paulo, todos os lugares de ricos que eu ando só tem brancos. Aliás, dá para morar em São Paulo por anos e nunca se relacionar com negros. Eu mesmo devo de fato conhecer só os que trabalham lá no meu prédio. De resto, não tenho nenhum contato. Lia, o que essa frase aí quer dizer sobre a estrutura da cidade de São Paulo e sobre a forma como a branquitude se expressa aqui no município? Bom, se a gente for ver os mapas, eu até coloco os mapas, né, no livro, né? Uhum. A gente tem uma geografia da raça. O que é uma geografia da raça? Uma geografia da raça é lugares onde moram mais brancos, e esses lugares, né, são sempre mais centrais, e lugares onde moram mais negros, né, que são aquilo que é pensado como a periferia, né. Então, tem uma exclusão socioespacial da população negra, né, que a gente pode observar nesses mapas. E junto com essa fala, né, funciona como uma materialização, por exemplo, né, dessa marginalização que os negros estão submetidos na cidade. Eles precisam ficar mais tempo nos ônibus para trabalhar no centro. Eles precisam ficar... Bom, a vacina do Covid nesse momento histórico e os mapas de quem foi vacinado apontam isso como é radical, né, o acesso à saúde da população. A população negra é a que mais morre de Covid, mas é a que menos teve acesso à vacina. Então, né, esses mapas, né, essa fala sugere que São Paulo não é somente padrões de ocupação urbana que formata essa distribuição racial, mas há também conceituações sobre raça que derivam das várias formas de como o espaço urbano é compreendido, né? Então tem padrões de diferenciações e de separação que varia na cidade e estrutura a própria vida pública e o relacionamento dos grupos no espaço social.
essa fala desse sujeito, ela não é uma fala sozinha. Outro dia, conversando com uma paulistana que tinha ido viajar para fora, ela foi para Berlim. E aí ela me contou uma fala que ela não tinha percebido, que ela ficou chocada, como em Berlim, quando ela pegava ônibus ou metrô, tinha uma grande juventude logo de manhã, e que ela olhava para essas pessoas, né, vários jovens interessantes no ônibus. E aí eu perguntei, assim, como tem nada, mas em São Paulo não tem jovens no ônibus? E ela pegou e falou assim, tem, mas eu nunca olhei para eles como pessoas que eu posso conversar ou tomar um café, ou não são pessoas na qual eu direciono o meu afeto. Aí eu fui ouvindo aquilo, eu fui entendendo, né? É quase como uma sociedade de castas, porque aquele jovem que está indo trabalhar, né, de chapeiro de manhã, aquele jovem que está indo trabalhar, né, na limpeza de manhã, que está indo trabalhar nos prédios, como esse sujeito diz, não são jovens na qual ela direciona o afeto, ou que ela olharia para chamar para um café. Não é que não há juventude no ônibus que ela pegava em São Paulo. Só que aquelas pessoas que estavam no ônibus eram de outra espécie quase humana, né? Porque ela não conseguia imaginar que essas pessoas partilham, né, do mesmo comum de humano do que ela. Não sei se isso é algo palpável, materializado, né, para vocês que escutam, mas é fácil imaginar essa cena, né? Quando a gente imagina, né, uma pessoa paulistana de classe alta, branca, dentro de um ônibus, e como que ela olha esses jovens, né, que não são brancos, que não são ricos, que estão indo trabalhar, que são os trabalhadores da cidade de São Paulo. Agora, o que é muito impressionante na cidade é que a cidade, esse centro urbano, na qual, né, entre uma marginal Pinheiros e a marginal Tietê, onde tem a sua grande maioria de brancos, ela é completamente dependente da periferia, né? Ela depende para acordar, para tomar o café da manhã na padaria, para o chapeiro, para pegar o pão, ou às vezes em muitas casas que tem empregada doméstica para o café estar na mesa. E ao mesmo tempo que ela depende, né, dessas pessoas, ela criminaliza a periferia, né? Tanto que não é um choque ético nos sujeitos saber que essas pessoas têm as casas invadidas pela polícia e que todo dia morre alguém ali sem ter nenhum envolvimento com crime, mesmo que tivesse, nós não temos pena de morte. Então, o que é uma sociedade que depende dessas pessoas e não considera elas humanas? É esse o choque, né, se a gente for pensar que há uma geografia completamente racializada no município de São Paulo. Elia, na tua fala passa muito a ideia que você trata bem no livro, que é a ideia da superioridade, né? E uma das superioridades é a ideia da superioridade estética, né? Enquanto um dos traços aí dessa branquitude no país. Você podia contar como é que esses padrões de beleza construídos pela branquitude foram apropriados e são expressos pelos entrevistados do livro? Olha, se a gente for pensar que a própria ideia de beleza, tal como a gente encontra essa ideia de simetria, essa ideia que foi produzida ali na Grécia Antiga e depois apropriada na Itália, né, no Renascimento, essa própria ideia de beleza, ela nasce a partir da ideia, né, de uma brancura, né, e do branco como a ideia de beleza. Seria um problema o grupo de brancos construir uma ideia de beleza branca? Não, esse não é um problema a priori. O problema é que isso foi usado como dominação cultural, né? Então, o problema não é o italiano achar que branco é o bonito quando ele está na Itália, né? Então, a gente tem uma colonização da subjetividade dos sujeitos que não têm esse fenótipo, mas foram colonizados pela ideia que esse fenótipo, né, é superior. Todos os meus entrevistados, todos, eu pergunto para eles, né? São mais de 40 pessoas brancas, quem eles acham bonito, né? Ou se eles acham entre os diferentes grupos humanos alguma mais bonito. Todos respondem, branco é mais bonito, né? Tem uma cara mais europeia, um responde. E aí eu pergunto, mas por que é cara mais europeia? Ah, não sei, acho mais bonito. Agora, se alguém estiver ouvindo aí, né, essa podcast, pode fechar o olho e imaginar, né, as capas de revista, né, como que os padrões de beleza.
E tem umas falas muito interessantes, que a gente tem uma morenidade, né, quando é chamado como a ideia de beleza, mas é sempre um moreno que é branco, né, no sentido de que há um moreno branco, que as pessoas sabem que é moreno de sol, né, que tem a marca do biquíni que mostra que ele é branco, mas que ele está moreno. Então, não é de fato a cor da pele que diz da beleza. É de que grupo racial essa pessoa pertence, né? Se há marcas no corpo dela que fazem os outros imaginarem que essa pessoa vem de descendentes europeus, né? E isso é apropriado por todos os entrevistados. Todos dizem, né? Tem um que fala assim, olha, eu acho até aquele branquelo super loiro, feio, tipo nórdico. Mas assim, é bonito o europeu tropical, tipo do Mediterrâneo, né? Pele até um pouco morena, mas da raça branca. Tem uma pessoa que fala isso, né? Traços afinados. E a ideia de que traços afinados só está nos brancos, né? Que é uma viagem. Se você for, né, para a Etiópia, os traços são afinados. Os fulanes, né, no Senegal tem traços afinados. Mas essa ideia do traço afinado branco, né? E essa ideia de que esse tipo de simetria própria produzido pela essa ideia, né, de brancura e de beleza estética da Itália é apropriada por todos os entrevistados. Todos eles dizem que ser branco ou que ser loiro de olho azul é o topo da beleza. O cabelo liso também, né, Lírio? O cabelo liso. O cabelo liso é muito falado aqui entre os entrevistados. Agora, o que é interessante de pensar não é que as pessoas não considerem negros e indígenas bonitos, mas é sempre visto como uma beleza particular, né? Eu sempre falo para os meus alunos fazerem um exercício, para eles colocarem mulher bonita no Google. Aparece lá 8 páginas de mulheres brancas. Para ver as mulheres negras ou até indígenas, as pessoas têm que botar beleza exótica, beleza negra. O que está por trás da ideia de que a beleza negra é uma beleza particular e que a beleza branca é a beleza? É isso que está por trás, no fundo, né, daquilo que é a branquitude. É a ideia de que o branco representa o universal e os outros, né, tanto que estou falando outros aqui, representam particularidades. Então você tem a história geral é a história da Europa, a outra é a história da América, a história indígena, a história da África, né? Ou beleza, a beleza é branca, a outra é beleza exótica. As pessoas falam, nossa, mas que beleza exótica para uma pessoa, né, negra, ou é chamada uma beleza negra. A beleza dos brancos, ninguém fala beleza branca, é a beleza. Essa ideia de que o branco representa a universalidade, né, a forma padrão da qual nós deveríamos ser. Uma das coisas que eu fiquei mais chocada ultimamente, ligada a esse padrão estético, foi um post no Facebook de um cirurgião plástico que estava lá oferecendo uma cirurgia para rinoceptoplastia para nariz negroide. Eu olhei e falei, gente, não é possível que eu estou vendo isso nesse século, né? Século XXI, rinoceptoplastia para nariz negroide. O que é isso, né? E aí eu fui lá, entrei, né, no post e estava escrito, o termo nariz negroide é utilizado para descrever um tipo de nariz em que há uma série de características sendo pele grossa, tecido subterrâneo espesso, cartilagem fraca, dorso baixo, asas abertas. E aí eu falei, gente, não é possível que eu estou vendo isso, é um cirurgião plástico, né? E depois estava escrito assim, a rinoplastia étnica utiliza técnicas específicas para lidar com essas diferentes características. Eu fiquei muito chocada. Aí eu falei, não é possível. Aí eu entrei e botei no Google ethnic nose, porque estava lá escrito em inglês. E era um termo da medicina estética, cirurgia para ethnic nose. Aí estava até escrito que não é apenas pessoas negras que têm ethnic nose, podia ser para os árabes, né, para outros grupos, para os judeus. Agora, o nariz do branco não era um nariz étnico. Né? Quem tem nariz étnico são os outros grupos. É interessante pensar, né, essa ideia de universal. Né? O branco não é étnico. O branco é sempre o padrão de humanidade. E a operação de ethnic nose é para tornar esse nariz não étnico. Agora, olha, né, a quantidade de pressupostos
de que o branco ocupa o centro, né? Se a gente for pensar, o centro daquilo que representa, né, a beleza, ou o grupo na qual deve estar no poder. Tanto que quando a gente fala, bom, a gente vai fazer diversidade, né? A empresa está incluindo a diversidade. O que é a diversidade? O negro, é o indígena, né? O branco nunca é a diversidade. Por que o branco não é a diversidade? Porque já se pressupõe que ele está no lugar de poder, que o lugar é dele a priori. Ou seja, se há algo, né, que é próprio da branquitude, é enxergar o mundo com uma lente que não se olha para si mesmo. Você olha os outros como grupos étnicos e você não é uma etnia. Os outros como raça e você é humano. Os outros como parte de um grupo e você como indivíduo. E isso constitui os sujeitos dessa forma, né? Eu sempre penso, né, que quando a gente vai falar roupas étnicas, as pessoas pensam no quê? Roupa indiana, roupa indígena, né, roupa africana. Agora, um terno e gravata nunca é visto como uma roupa étnica. Então, o poder da branquitude, né, que é isso que eu estou falando, é esse poder de pressupor que o outro tem raça, o outro tem etnia, e todos esses grupos deveriam alcançar um dia o topo da civilização, que é a do branco, ou a beleza branca, né? O outro é sempre o exótico. Então, acho que o fato é isso que está colocado, né? E os meus entrevistados, tem uma muito... que todo mundo que conhece minha pesquisa, né, vê eu falando dessa fala, eles se apropriam disso, eles sabem que eles têm, né, esse lugar simbólico. Tem uma menina que fala que ela sabe que ela tem, por ser loira e tal, ela tem mais chances, né? Tem um caso, né, de uma pessoa que eu entrevistei que eu não coloquei no livro, mas ela chamava a mulher na qual o ex-marido dela começou a sair depois que ela terminou de empregadinha. E ela sentia, né, que aquela troca tinha sido muito violenta. E o que estava por trás daquela troca ser muito violenta? Que aquela mulher era negra. Ou seja, ela tinha uma certeza da superioridade dela sobre aquela mulher. Então, ela não conseguia se conformar. E tinha essa outra menina que está no meu texto que fala, né, que ela sabe que por ela ser branca, ela tem mais chance, né, de sair com as pessoas. Então, isso é apropriado. Os brancos sabem do privilégio que eles têm. É mentira que não sabem. Uhum. E, Li, essas características físicas acabam sendo transformadas em uma superioridade moral, ética e intelectual pela branquitude, né? E esse processo, no fim das contas, ele acaba justificando as desigualdades raciais que a gente vive, né? Queria que você comentasse um pouco. Eu acho que desigualdades raciais e sociais também, né? Na verdade, é uma coisa dialética, né? O que a gente quer dizer quando a gente diz que tem racismo estrutural, né, na sociedade? Se a gente pensar a estrutura de uma casa, o que é a estrutura de uma casa, né? É aquela primeira viga que a gente coloca para deixar a casa em pé. Se a gente tirar o computador ou tirar a mesa, né, da casa, a casa não cai. Se a gente tirar a viga da casa, aquela primeira viga que se colocou, a casa cai. Quando a gente diz que o racismo é estrutural, a gente diz que aquela primeira viga que foi colocada na construção dessa nação é a raça. Foi o processo de escravização das populações negras e indígenas, né? Então, as desigualdades, né, elas são a construção dessa nação. A própria categoria raça, ela, no processo entre a escravidão e o início, né, pós-abolição e industrialização do país, a nossa sociedade de classe, né, ou seja, a estrutura social de classe, ela também foi construída pela ideia de raça. Inclusive, a gente tem um capitalismo racial no Brasil, né, que é construído, as categorias classe é construída também pela categoria raça. Então, se alguém pergunta, isso é classe ou é raça? É um falso problema, né? Porque o próprio racismo que os negros estão inseridos impede a ascensão social. E a pobreza em que os negros estão inseridos também produz mais racismo, né? Então, como que a gente vai pensar, né, nessas desigualdades, quando a gente diz que o racismo é estrutural?
é quando a gente pensa que o racismo não é uma exceção, não é quando alguém não gosta de negro, não é quando alguém xinga, né, o colega negro. O racismo é quando tudo acontece em sua normalidade, entre aspas, aqui na sociedade brasileira. Então, se a gente for, por exemplo, pensar no caso da vacina, como eu falei antes, não, tudo aconteceu em sua normalidade, né? O que é isso? A gente pensou, bom, vamos vacinar primeiro os idosos que têm mais chance de morrer. Quem são os idosos? A maioria de idosos no Brasil. Quem é o grupo que tem mais expectativa de vida? Os brancos. Os negros morrem antes, muito antes do que os brancos. Quem quiser pode ver A Cor da Morte, em São Paulo, do Eduardo, do Instituto de Saúde. Nesse texto, ele vai mostrando que os negros morrem muito mais de causas externas, né? O que é causa externa? Homicídio, falta de acesso médico, não atendimento e assim por diante. Então, a gente vacinou primeiro os idosos. Então, a gente vacinou primeiro, né, uma grande maioria branca. Depois vacinou a classe, né, de trabalhadores da saúde. Psicólogos, educador físico, um monte de gente que estava atendendo de casa, médicos. Quem é que tem diploma superior na saúde, em sua grande maioria? Também os brancos. Pensa, a vacina era para atingir aqueles que estão mais atingidos pelo coronavírus. E a população negra é aquela que tem menos possibilidade de ficar em casa, mora em regiões, né, em que tem mais aglomeração de pessoas, né? Os dados apontam que, né, os trabalhadores da construção civil, empregados domésticos, foram as pessoas da limpeza que mais morreram, né, de Covid. Então, se a gente for pensar que a vacina, né, ocorreu em sua normalidade, a gente fez assim como fez na Europa, a OMS, né, colocou, o resultado vai ser racista, porque a gente não focalizou a raça. A gente não focalizou, por exemplo, políticas ligadas à ideia de raça para a vacina. Então, quando tudo acontecer em sua normalidade nesse país, abrir um concurso para professor na USP, o resultado vai ser que vai ter selecionado branco. Abrir um concurso para o TJ, vai ter selecionados brancos, porque a branquitude ela dá um lugar de vantagem para esses sujeitos. Só que se a gente perguntar, por exemplo, no TJ em São Paulo, né, se alguém quiser abrir uma foto, que são todos juízes, quase homens e brancos, e perguntar para essas pessoas o que você fez para chegar até aqui, as pessoas vão responder que estudaram muito, batalharam muito, fizeram o trabalho delas. Elas não respondem que tem a ver com a pertença racial. Então a gente tem os brancos, né, na hierarquia e no topo da sociedade. Isso está relacionado à pertença racial desses sujeitos, que dá um lugar de vantagem, só que é visto como se fosse uma conquista individual do sujeito. Né? Se a gente for perguntar para esses professores ou para esses juízes o que você fez até aqui, eles vão ver alguma conquista individual deles. Né? Eu estudei, eu batalhei. Você consegue imaginar que as pessoas vão responder, eu estou aqui porque eu sou branco? Não. Então a gente tem os brancos no topo da hierarquia social e a nossa ideologia, né, que é o mito da democracia racial, a própria ideia de mérito, né, elas alavancam a ideia de que a conquista foi individual desse sujeito, então isenta o branco da responsabilidade de pensar que todos esses lugares de poder, né, e que produz desigualdade na qual eles estão ocupados, têm a ver com ser branco. Dessa forma, a própria branquitude e a supremacia racial branca produzida, né, por esse lugar. O que é a supremacia racial branca? É que os brancos têm o poder econômico, têm o poder político, de decisões políticas, de produção de subjetividade na mão desse grupo, né? Então, a própria supremacia branca na qual o país foi sendo construído, né, é a produção de desigualdade social, de raça e de classe. É, isso. E Lia, como você mencionou na sua fala, né, os brancos até reconhecem que eles são privilegiados, apesar de não associar isso necessariamente com o racismo, né? E no livro, você fala que reconhecer os privilégios não era ao mesmo tempo querer abrir mão deles. E a gente queria entender por quê. Como é que essa contradição entre reconhecer que é privilegiado, mas não querer abrir mão deles é operada? Você precisa ter um conflito ético, né, com o privilégio, para que você queira lutar contra o privilégio, certo?
Acontece que no Brasil as pessoas querem ser privilegiadas. É um país pautado em tudo, né, por lugares hierárquicos. Você não vê aqui, né, no nosso país, assim, tipo, pessoas universitárias, com cargos de posições, né, de poder, sentados num churrasco com amigos proletariado, com um amigo motoboy. A gente tem uma sociedade de castas, de fato, né? Então, na verdade, reconhecer o privilégio tem muito a ver com querer estar no lugar de privilégio também. Então as pessoas falam, bom, eu tenho um lugar de privilégio, eu percebo, né? Agora, a desumanização em que os negros e indígenas foram colocados na nossa sociedade e a ideia de superioridade branca faz com que muitas das pessoas que tenham o privilégio acham às vezes que elas merecem esse privilégio. Eles são merecedores, quase como se fosse algo metafísico, né, de Deus ter recebido o privilégio, né, da brancura. Então, tem de fato, né, muita gente que sabe que é privilegiado. Agora, abrir mão disso precisa do processo de responsabilização. Agora, a culpa no Brasil é sempre do outro. As pessoas dizem o seguinte, quase todos: bom, eu percebo que eu tenho privilégio, mas eu não tenho culpa de ter nascido branco. Não tenho culpa pelos meus ancestrais. E, de fato, a pessoa não tem culpa pelos ancestrais, não tem culpa de ter nascido branco, mas ela tem uma responsabilidade, e isso, né, é que ninguém quer se ver com a responsabilidade. Uma responsabilidade porque eu gosto muito da frase do Krenak, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele fala, né, que nenhum branco se acha, né, culpado pelos seus ancestrais, e que de fato não são. Mas se os nossos netos e bisnetos encontrarem, né, o mundo com racismo, o mundo, né, com toda essa desigualdade, nós seremos os ancestrais dessas pessoas, né? Então, eu acho que tem uma falta também de responsabilização e de compreensão que estamos num processo histórico, né? E que nós construímos o mundo, né, daqui para frente. Então, a forma que as pessoas lidam com o privilégio no Brasil é bastante perversa, né? No sentido de que fazem com que elas se sintam acima da lei, acima de todos, e que a ordem e que a lei é para os outros. Então, o privilégio no Brasil, ele é um lugar que as pessoas não querem direitos, né? Como diz o Milton Santos. Elas querem, a classe média, a classe alta brasileira não quer direito, ela quer privilégio. Ela não quer que todos tenham igualdade. Então, reconhecer privilégio não tem nada a ver com abrir mão deles, porque muitas pessoas querem estar nesse lugar, assim como querem a sala VIP. Assim como gostam tanto de ser VIP ou estar na primeira classe, né? Eu brinco que as pessoas gostam muito de estar na primeira classe do avião, não pela champanhe ou pelo banco que encosta. É só por saber que tem pessoas na segunda classe comendo muito pior e que elas estão sem um banco que elas podem se encostar. Então a gente tem essa sociedade estruturada, de fato, nessa ideia de que alguns nascem para servir e outros são servidos. É perversa, né, a construção do país. A gente tem um país em que as pessoas sentam para amarrar o sapato na loja de sapato do outro, ajoelhado. Qual é o sentido de que alguém se ajoelhe para amarrar o teu sapato? Né, se não é uma construção de servilidade a partir da própria cultura escravocrata que a gente tem. E você também no livro faz uma discussão sobre a questão de gênero, né? E observa que a branquitude não se configura da mesma forma para homens e mulheres. Quais que são essas diferenças aí de gênero? É interessante que eu comecei a fazer esse livro, a ideia de interseccionalidade ainda não estava, né? Isso foi em 2008, ainda não ouvia falar sobre interseccionalidade, né? Então, hoje, né, acho que todo mundo faria super sentido para as pessoas colocarem gênero e ver as diferenças de gênero. Mas na época eu tentava entender, eu falava, será que tem diferença de gênero? Será que a branquitude faz diferença para um homem e para mulher, tal? E quais são essas diferenças? E aí eu fui pegando as falas dos sujeitos e percebi que tinha muita diferença mesmo, né? Tem umas falas que mostram que para as mulheres, né, aquilo que elas almejam da branquitude é a própria brancura da pele, ou seja, essa ideia de uma estética de beleza. E que os homens, né, estavam muito mais apropriados da ideia de poder da branquitude, né, ou
da ideia de uma intelectualidade, né, ou do poder econômico e tal. E aí eu percebia isso um pouco nas falas, mas eu não conseguia muito amarrar. Eu fui atrás, né, de alguns teóricos, ou ler um pouco, e eu peguei um texto, né, que era do Gilles Lipovetsky, né, que escrevia sobre masculinidades, e tem uma fala dele que fez todo sentido para mim, que ele diz o seguinte, né, nessa fala: nos homens, o poder, a notoriedade ou o dinheiro podem substituir um físico pouco atrativo. Nas mulheres, é forçoso reconhecer que não é absolutamente assim. A fortuna não chega a compensar o desfavor físico. O prestígio de uma mulher não a torna desejável nem sedutora. Eu li, me deu um mal-estar quando eu li isso, mas fez sentido. E aí eu fui pegando as falas e fui tentando analisar com essas teorias, né, sobre o valor da beleza para a mulher, né? E aí a beleza sendo considerada, né, branca, é esse o valor na qual as mulheres queriam da branquitude, né? Olha só, tem umas falas que mostram muito isso. Acho que a fala da Isabela, uma entrevistada, ela fala: a mão de homem tem que ser grande, tem que ter veia no braço, tem que ter pescoço largo, são características principais no homem. Tem que ter bocão, tem que ter a cara de homem, na verdade. Nada de coisa afinadinha, precisa ter traços masculinos. É homem, é todo masculino. Mulher, para mim, assim, tem que ter traços finos e delicados, nada exagerado. As branquinhas têm uma coisa mais delicada e angelical. Aí uma outra fala, né? Ah, você sabe como é o mundo, né? Nós mulheres temos que ser mais bonitos, com a boa aparência, arrumadinhas. Homens precisam ser bem-sucedidos e másculos. Então foi fazendo total sentido, né? Essa teoria, né? Que o Lipovetsky vai pronunciar. E aí eu fui vendo que realmente as mulheres, né? Elas tinham, né? Na brancura, no cabelo liso, naqueles traços finos, aquilo que elas almejavam, né? Da branquitude, diferente dos homens. Além disso, né, tem uma coisa que é muito radical para a gente pensar: como é que se mantém um grupo étnico? Ou como é que se mantém um grupo racial? Como é que você faz para manter um grupo racial? Só é possível manter um grupo racial se você controla o útero das mulheres, certo? Porque se elas começam a ficar, né, com homens de outro grupo étnico ou outro grupo racial, o controle do grupo, né, ele desaparece. Então, obviamente, o racismo tem que estar articulado, né, com o machismo. Assim como nas guerras étnicas, o estupro aparece como uma das formas de guerra, porque os filhos não serão daquela etnia, né? E aí, isso, de alguma forma, aparecia, né, nas falas dos sujeitos. Teve uma cena que eu descrevo no livro que, para mim, foi muito radical, né? Que eu estava num bar na Vila Madalena e estava olhando de fora, assim, tinha um casal, que era um homem negro e uma mulher branca. Eles estavam dançando, se beijando, e tinha dois homens ali do lado, olhando, dois homens brancos olhando aquele casal, e um fala pro outro. Parece até que eu inventei, mas não inventei. Agora tá na moda essas mulheres branquinhas da Zona Oeste gostarem de homens negros, já viu? Aí nesse momento um aponta, né, para um casal interracial que estava dançando no bar. O outro responde: é a fama que eles têm do tamanho, e faz um gesto com as duas mãos que parece estar falando do tamanho do pênis. Aí o outro responde: mas nem a concorrência, na hora de casar elas nem têm coragem e acabam escolhendo sempre a gente. Aí o outro fala: mas você já reparou que agora tá cheio desses negros estilosos roubando as nossas mulheres? É tão chocante, né? Mas a conversa ela é bem ilustrativa, né? Desses estereótipos, né? Que na hora de escolher o parceiro matrimonial, quem tem maior chance são os homens brancos, o que é uma verdade nos dados. As mulheres brancas são roubadas, né, pelo homem negro, como se fossem propriedade dos homens brancos. Quando ela fala roubada, é porque se pressupõe que essas mulheres são desse grupo racial. Elas não estão livres, né? Elas devem ficar no grupo racial, né? E o homem negro é reduzido, né, ao órgão genital, à sexualidade ameaçadora, todo estereótipo que o homem negro tem na nossa sociedade, né? Que é de uma violência brutal, né? O estereótipo e o que se constrói sobre o homem negro, não à toa. O pior do racismo brasileiro é o genocídio dos homens negros. Então, é muito violento, né? A construção de sexualidade também se fazem, né, através dos estereótipos de raça, né? A mulher branca como a casta, como aquela para casar, a mulher negra hipersexualizada, mas não para o matrimônio, o homem branco como aquele que escolhe, em que a sexualidade dele é a norma.
e o homem negro como essa possibilidade, né, de violência. E é impressionante, né, se você for ver os estereótipos formados pela ideia de gênero e sexualidade, eles estão todos dentro da indústria do sexo pornográfico, estão todos lá. Se alguém quisesse fazer um trabalho sobre indústria do filme, né, pornográfico, podia ver todos os estereótipos de raça marcados ali. Uhum. E Lia, como os fenótipos brancos são hierarquizados? Quais as diferenças entre os brancos e os branquíssimos? A gente tem um racismo que é marcado pelo fenótipo no Brasil, certo? Tem um fenótipo, né, em que mostra que uma pessoa é branca e a outra pessoa não é branca, e a gente tem, então, aquilo que é chamado de racismo de marca, que é pelo corpo e não pela ideia de origem que a gente marca esse racismo das pessoas. Acontece que nesse corpo, né, e nessas marcas do corpo, tem significados, né, que são sempre vistos como mais branco ou menos branco. Se eu pedir, né, para as pessoas fecharem os olhos e imaginarem, elas conseguem imaginar. Na minha pesquisa eu pergunto, você acha que tem pessoas que são mais brancas que as outras? Qual é a fronteira? Todo mundo sabe responder, né? Tem respostas assim, quanto mais limpa a genética vinda da Europa, você tem o branco mais puro, tipo propaganda de sabão em pó, vem do norte da Europa. É bizarro como isso está marcado, né? Aí eu pergunto, você tem uma escala, né, de brancos? Ah, consigo. Tem o branco que a pele é branca, o cabelo é escuro, é crespo. Tem o branco que tem o cabelo escuro, mais liso, olho claro. Tem um branco que tem cabelo castanho claro, mais crespo. Eu acho que o cabelo crespo está sempre pior. O cabelo liso é o sonho de consumo, a pessoa responde. E os traços, à medida que o nariz vai ficando menor e mais fininho, vai ficando mais branco. Apesar que o italiano tem narigão enorme para frente. Mas eu acho isso. Daí vai dar num alemão. Se você for para a Alemanha, tu vai ver que as pessoas têm o nariz menor, mais fininho. O branco mais puro é esse loiro de olho claro. Aí ela fala isso, depois ela diz, que horror, né? Um conceito meio nazista de raça pura. Mas é assim que eu vejo. Ou seja, se você sair perguntando para as pessoas, e eu não estou inventando, porque eu saio perguntando para as pessoas, todo mundo sabe dizer quem é o mais branco. Se eu mostrar uma foto da Xuxa e da Ivete Sangalo, as pessoas sabem dizer quem é mais branco. Ou vocês acham que não sabem? Uhum. Agora, isso é o fenótipo, só que atrás do fenótipo sempre tem uma ideia de origem. Assim como ele falou, vem do norte da Europa, vai dar no alemão, né? Então, essa ideia de origem, ela está marcada, é uma fantasia de uma origem, está marcada no corpo das pessoas. As pessoas não discriminam o outro por causa do fenótipo. É pelo fenótipo que elas associam que essas pessoas podem ter descendência africana, podem ser indígenas. O fenótipo, ele representa uma ideia de origem. Então, os meus entrevistados, por exemplo, tem um nordestino que é um nordestino branco da Paraíba, e ele diz o seguinte, eu sei que eu sou branco encardido. Eu não sou esse branco daqui de São Paulo que sabe quem é que veio da Europa. Eu não sei quem é branco, eu só sei que eu tenho a pele branca, não sei de onde vêm meus avós e tal. Então, esse encardido, né, que não fui eu que inventei, mas que está na fala das pessoas, é aquele que sabe que tem mistura, sabe disso, né? Não que os outros não tenham, todos nós somos, né, de povos que se misturaram, mas é uma ficção. E o branquíssimo seria, nessa ficção, né, essa pessoa que não teve, né, a mistura. Ela é o branquíssimo, é aquele que é branco até se for para a Alemanha. Não é branco no Brasil só, né? Tem uma pessoa que fala, bom, eu sou aquele branco que se eu for para a Europa eu sou branco. Tem uns amigos meus que é branco aqui, mas se for para a Europa não é branco. É tudo uma ficção, né? Como se existisse um branco verdadeiro, né? Então, o encardido é esse que sabe que não é o branco verdadeiro. Mas aqui, eu estou falando tudo como está no imaginário. Eu, Lia, afirmo que não há branco verdadeiro, só há racismo, né? Nesse sentido. Mas as pessoas acreditam que tem um branco que é um branco verdadeiro. E esse branco é nórdico, esse branco é o branquíssimo. Ele também tem o poder econômico. Ele também tem a ideia de que é mais civilizado, toca piano, é um lugar, né, de civilização superior. É esse branquíssimo.
E o branco é esse, que está entre o encardido e o branquíssimo, né? Que tem a pele branca, mas também é um branco brasileiro, ele não detém a economia, ele não detém um poder econômico, né? Ele não está nos lugares de poder, mas mesmo assim ele adquire os privilégios, né, de ser considerado branco, né? Então a brancura aparece aí como uma posse simbólica, né, para esse branco. Uhum. Lia, no último capítulo sobre as possibilidades de desconstrução do racismo, você observa que um fator que pareceu fundamental para a constituição dos entrevistados brancos, né, não racistas, foi a existência de relações de afeto não hierarquizadas com não brancos, né? O que isso aí aponta, essa observação aponta de caminhos e de rumos aí para combater o racismo? Interessante de pensar é que todos os entrevistados têm relações, né, com pessoas negras, mas relações muito hierarquizadas, né? É o cara lá com o porteiro. Então, esses entrevistados que eu, né, nomeei, eu não acredito que tem racismo on e off, né, que está ligado ou desligado, mas que percebem o racismo, lutam contra o racismo, né, conseguem, né, ter uma leitura racial da sociedade, eles tiveram relações muito próximas, né, de afeto, não hierarquizadas. Por que é importante dizer não hierarquizadas? Porque às vezes as pessoas têm relação de afetos bastante hierarquizada, né? Se a gente for pensar nos casamentos, né, não faz sentido alguém dizer, eu não sou machista, eu sou casado com uma mulher, né? Casado com uma mulher, mas acho que ela tem que trabalhar mais, que o que ela fala vale menos. É uma relação hierarquizada e é uma relação de afeto, né? Então, o que possibilitou para esses entrevistados foi esse olhar de igual um para o outro, né? Que deu uma abertura, né, para que essas pessoas fossem enxergando, né, esse racismo. E aí eu acho que não há como a gente produzir uma sociedade menos racista com lugares tão hierárquicos, porque a raça ela não é mãe do racismo, ela é a filha do racismo. E o racismo é essa hierarquia, essa divisão de castas, essa dominação, que produz a ideia de raça no nosso imaginário. Se a gente tirar o racismo, que é a dominação, que é a hierarquia, não vai fazer sentido a ideia de raça. A cor da pele só vai ser uma característica física, tal como o tamanho do pé. Então, a ideia de raça só faz sentido porque ela dá significado às relações de poder, que é o próprio racismo. E aí, complementando essa questão de como enfrentar o racismo, né? De quais medidas e tal seriam interessantes considerando a possibilidade de construção desse tipo de relação, né? Então, eu acho que falar de racismo é só um passo, né? Mas, assim, falar de racismo não acaba com o racismo, né? A gente nunca falou tanto de racismo no Brasil, nunca, que nem agora, e nunca se matou tanto negro. É desesperador. Assim, a gente está num momento muito desesperador, porque não é possível que, falando tanto sobre racismo, os dados só aumentem. O que mostra que não é falar de racismo que combate racismo, né? O racismo também é isso que eu falei, que não é não gostar de negros. É o fato de que o poder econômico, político, de decisões, etc. e tal, estão na mão de branco. Isso significa, por exemplo, né? A universidade recebe um tanto de dinheiro e ela precisa decidir para onde vai esse dinheiro? Bom, o próprio grupo de professores, etc. e tal, também decidiu que uma boa pontuação da pós-graduação é publicar internacionalmente, por exemplo. Vamos mandar o nosso dinheiro para tradução e publicação internacional. Isso só acontece porque as pessoas que estão ocupando o lugar de decisão para onde vai os recursos econômicos são brancos de classes médias, né? Se tivesse ali as pessoas negras nesse lugar de decisão para onde vai o recurso econômico e as pessoas pobres, etc. e tal, estou dando um exemplo da universidade, podia dar qualquer um. Talvez o recurso fosse para permanência na universidade, para a inclusão maior de professores e alunos negros, né? Para uma mudança no currículo que colocasse tais e tais assuntos. Se a gente tem um judiciário, né, que recebe o recurso e que eles têm que decidir para onde vai o recurso, e o recurso vai também para auxílio terno-gravata, é porque a gente não tem ali pessoas que estão preocupadas com o encarceramento em massa da população. Né? Eles podiam falar, bom, vamos fazer um recurso aqui, usar esse recurso para plantão de julgamento de pessoas que estão encarceradas sem serem julgadas. A gente vai julgar todo mundo,
agora e vai tirar 40% de população inocente que está encarcerada, que não foi julgada, que é a população negra. Ou seja, a gente precisa que essas pessoas negras estejam nos lugares de decisões para onde vai os recursos públicos e privados, né? E o racismo não é não gostar de negro, de novo. É o recurso econômico e as decisões políticas estarem na mão de pessoas que decidem que o recurso vai para auxílio, terno e gravata. Quais são os lugares de importância que se dá ao tema de um genocídio em curso que temos na nossa sociedade? Então, se há algo, né, que pode combater o racismo, é a inclusão da temática e de pessoas que tornam essa temática as políticas públicas das instituições, né, de saúde, educação, principalmente jurídicas, e do sistema de justiça, que na verdade devia ser nomeado sistema de injustiça, que é a nossa sociedade, porque a gente tem, de fato, um genocídio em curso. E o que é anunciar o genocídio e não se fazer nada? A gente tem uma sociedade que anuncia o genocídio da população negra e continua no outro dia vivendo. Anunciar que há um genocídio e continuar vivendo sem que tudo se movimente para políticas públicas contra o genocídio é legitimar o genocídio. Então a gente precisa que essas pessoas que anunciam o genocídio, que saibam que tem o genocídio e que estão preocupados com o genocídio, estejam nas decisões políticas e econômicas para onde vai os recursos desse país. É a inclusão dessas pessoas, né, nas decisões dos passos do país. Acho que é isso, né, o lugar. E aí a gente também precisa, de fato, que essas pessoas sejam incluídas, não como esse lugar hierárquico, né, em que o branco decide. E, bom, a gente que está decidindo como que vai ser esse seminário aqui. Bom, vamos chamar uma pessoa negra para falar? Vamos. Isso não é inclusão, né? É um mínimo de inclusão. A inclusão é eles estarem na decisão também de todos os lugares das instituições. Uhum. Entender a importância de discutir essa questão do ponto de vista político, né? Ali não só moral, né? Acho que fica um pouco essa ideia aí. Aproveitar para agradecer muito aí tua presença e não sei se você quer fazer mais uma colocação final. Bom, eu queria agradecer quem está ouvindo esse podcast e convidar para colocar na sua agenda diária a luta antirracista. Em qualquer instituição que você esteja, na escola, na família, se você trabalha numa ONG, você tem o que fazer na luta antirracista. Coloque na sua agenda. E agradecer aqui a Bianca e o Luiz pela escuta, né, e pelo convite. A gente agradece, Lia, foi muito legal a conversa. Super obrigada. Então, estamos chegando ao final de mais um Guilhotina. Muito obrigado, Lia. Bianca, algum recado para os ouvintes? Sim, para escreverem para a gente se tiverem alguma sugestão, crítica ou ideia, é mandar para o guilhotina@diplomatic.org.br. Então é isso. Até semana que vem, né? É isso, valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. A verdade é que você
todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Verdade é que você tem sangue crioulo. O Guilhotina é um podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio técnico Central 3.